Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou a Marta. Eu sou o Mauro. Nós estamos viajando nessa autocaravana aqui no motorhome chamado Vida! junto com as nossas duas gatinhas Xandra e Vanilla. que estão andando por aí. Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo para responder, para conversar com vocês sobre algumas dúvidas de pessoas que seguem a gente e têm dúvidas sobre esse estilo de vida nômade que é viver num motorhome, numa autocaravana. Acompanhe a gente neste vídeo até o final e veja se a dúvida que você tem está aí nele. Uma das dúvidas que as pessoas colocam aí nos comentários, né, em todas as nossas redes sociais, muitas vezes a gente não tem vídeos aqui no YouTube, porque para elaborar um vídeo no YouTube demora um pouco mais. Então tem no Instagram e tem também no Facebook. Acompanha a gente, tem o link no nosso canal do Facebook e do Instagram. Uma das dúvidas é como é que a gente escolhe ou como é que a gente decide se a gente vai pernoitar naquele lugar que a gente foi passear ou não. Que quando se fala de pernoite, pra gente, como eu já disse várias vezes, a segurança, se sentir seguro é muito importante. Então, como que a gente costuma fazer para definir se vai dormir lá mesmo ou não? Porque a princípio, em todos os lugares que a gente chega, a gente tem intenção de ficar 2, 3 dias, no mínimo uma noite, por conta das meninas, que você já fez uma viagem longa, para elas é longa, 20, 30 quilômetros, e a gente tem intenção de dar uma descansada naquele local. Sem contar que quando a gente chega num destino, se você ficar 2, 3 dias naquele lugar, você conhece melhor a cultura, o comportamento, conhece melhor, às vezes até alguns lugares que passando simplesmente ou passando apenas um dia, você acaba não visitando e não conhecendo. Para vocês terem ideia, nós estamos em Estarreja, e aqui é uma área de serviço que tem eletricidade paga, e nós estamos aqui alguns dias, e tem um lugar chamado Biorria, que nós ainda não fomos, né, porque estamos resolvendo uma série de outras coisas. Então a gente sempre procura ficar mais tempo no lugar. E Mas existe muito o instinto, né? É isso, de é isso que eu sentir. ia falar. Independente de ficar ou não, o que define se a gente vai ficar ou não? Primeiro, a gente sempre procura ver se tem outras caravanas ou autocaravanas na região. Nas férias é comum você ver muitas por aí, mas quando não é férias, acontece que não tem mesmo. Então a primeira coisa seria ver se tem outras caravanas. Outro aspecto é as É. placas de proibição. Isso, claro. Se tiver placa de proibição, que aí agora há muitas placas, principalmente no litoral e nas áreas de reserva, né, de preservação, aí não é permitido pernoitar. Mas muito importante é a nossa atitude perante essa dúvida. Por quê? A gente anda e avalia durante o dia, mas a gente espera anoitecer um pouquinho e avalia à noite como é que a gente se sente. E vai muito do nosso feeling. Se a gente se sentir bem, a gente fica. Se a gente ficar em dúvida ou se sentir mal, a gente vai embora para a próxima Puxa cidade. o carro. É lógico que também tem as indicações, né? Nós estamos em Portugal, a gente faz parte de alguns grupos, né, no Facebook, que inclusive é uma outra pergunta, e tem as indicações. Muita gente indica, não, vai lá, fica naquele lugar, em tal determinado lugar, atrás da igreja, perto da GNR, perto do Corpo de Bombeiros, que ele é tranquilo, é seguro, pode passar a noite, é permitido. Mas mesmo assim o nosso feeling do momento é o que mais conta. Mas se a gente sente que está um movimento meio esquisito, a gente pega as coisas, faz as nossas malas e vai embora para um outro lugar. Bom, uma outra pergunta que é ligado até como nós definimos os nossos roteiros, né? Tem vários vídeos, tá? Eu vou tentar colocar os cards aqui em cima de outros vídeos que a gente fala sobre esses assuntos, que a gente fala sobre dúvidas que as pessoas têm, né, desse nosso estilo de vida. Mas vamos tentar responder na melhor forma possível. Porque na verdade nós temos mais de 100 vídeos. Então muitas perguntas que vocês fazem já foram respondidas em outros vídeos. A maioria, então sim. A gente sugere dar uma olhadinha lá. Sempre que você entrar no canal, dá uma olhadinha nos assuntos, porque tem muita coisa que pode te interessar. Clica lá no nosso canal, clica em vídeos, ele vai aparecer em ordem cronológica. Todos em ordem cronológica, os assuntos, de cada um, né? E aí você pode escolher ou assistir todos. Sim, também é bom. Mas a gente escolhe os nossos roteiros
Primeiro aspecto, por conta das meninas, elas não ainda estão acostumadas a viajar muitas quilometragens, né? Então a gente procura viajar baixas quilometragens de um ponto até outro. Segundo, porque tem muita coisa bacana para conhecer em distâncias curtas. Curtas, é incrível. Nós fizemos aí uma viagem, inclusive tem vários vídeos, os últimos que a gente publicou, de Águeda, que é uma cidade maravilhosa. Então, ao redor de Águeda tinham várias praias fluviais. E em Águeda tinha uma área de serviço, então a gente conseguia ir, andava 4, 5 quilômetros, pernoitava 2, 3 noites, depois voltava para Águeda para fazer os serviços na autocaravana, né? 10 quilômetros, 8, 15, mas era tudo muito próximo. Aliás, aqui em Portugal tem essa grande vantagem. É tudo muito bonito e seguro. Então, você pode ir em vários pontos com pequenas distâncias, que é a nossa ideia, por conta da documentação que nós vamos ainda retirar em Mira. A gente não pode andar muito ainda. Está muito perto da região de Coimbra, por conta de alguns documentos que ainda estão faltando. Outro aspecto também é que nós evitamos nos finais de semana a parte do litoral, principalmente na alta temporada. Essa região fica muito cheia e aí dificulta tudo, a água é mais difícil, áreas de serviço ficam lotadas. Nós aqui estamos numa área de serviço, por exemplo, hoje já vieram 5, tem uma fila de autocaravanas para fazer o serviço. Então, se você chega num lugar desse, você fica muito tempo esperando, não que seja ruim, porque a gente está com a nossa casa, né? Então a gente está esperando em casa também, mas mesmo assim você acaba tendo lugares mais difíceis para pernoitar e com muito barulho, com muita bagunça, com muita festa. Mas a escolha do roteiro basicamente é o seguinte: áreas de serviço versus indicações versus locais turísticos. E a gente fica tentando locais turísticos em época mais baixa ou durante a semana, áreas de serviço sempre que precisa, e as indicações conforme vai dando para encaixar no nosso roteiro, a gente vai... Via de regra, nós quando começamos essa viagem, a ideia era conhecer boa parte de Portugal, mas saindo para a Espanha, depois indo para o resto da Europa, enquanto ainda estava quente antes de pegar o grande inverno, que né, provavelmente em novembro, dezembro, já é muito frio em todas as regiões aqui na Europa. Mas por conta da pandemia também é uma coisa que aconteceu, e tem um vídeo falando sobre isso, todo esse roteiro foi alterado, né? As fronteiras estão abertas, não tem nenhuma fronteira fechada, mas a gente procura ficar agora aqui em Portugal porque é uma questão que está mais seguro, e a gente mudou um pouco o roteiro por conta disso também. Mas a verdade, além disso, a gente escolhe o nosso roteiro de que forma? A gente brinca, né? Sem destino, sem roteiro, onde a vida nos levar. Porque é bem por aí mesmo. A gente tem alguns locais que nós queremos mesmo ir, e outros no meio do caminho que nos indicam, e a gente vai indo. E olha, cada lugarzinho que é surpreendente. Você fala assim, mas vamos passar lá, o que é aquilo ali? Isso? Não, tá bom, vamos. E para no lugar, tem uma praia fluvial, um rio maravilhoso. Eles levam muito em consideração aqui na Europa a qualidade de vida. Então todos têm parques, praças, locais de convivência, parques de merendas, todos têm. Então mesmo uma vilinha, uma cidade pequenininha, você encontra esse tipo de coisa que te agrada, que é um parque, fontes, bonito. Nossa, muito legal. E cidades históricas, castelos, né? Nossa, a gente foi para Montemor, que é Montemor Velho, que é uma cidade pequena, mas tem um castelo maravilhoso, fantástico, histórico ali, da era medieval. E a gente passou 2, 3 dias se deliciando, tirando fotos e tudo mais. Bom, uma pergunta que é recorrente, todo mundo faz, e a gente sempre falou, tem vários vídeos, né? Quanto custou a nossa autocaravana? Bom, nosso motorhome, aqui é chamado de autocaravana. Motorhome para o europeu são os ônibus mesmo, né? Custou 21.750, quase 22 mil. Nós gastamos com algumas peças e com manutenção natural. Quando você compra usado, ela é 2004. Compramos ela com 100 mil quilômetros rodados. Está com excelente motor, está muito bem estimada. Sim, não tivemos nenhum grande problema. Alguns ajustes, algumas manutenções normais de um carro de 2004. E basicamente é isso. Mas vou te falar que na nossa mão ela está rejuvenescendo muito. Sim, estamos ajeitando. A gente dá um trato bem legal nela. Como a gente mora aqui,
a gente dá um Aos talento, poucos vamos arrumando. né? Temos um vídeo também para as pessoas que querem comprar, que têm interesse em saber quanto custa de diversos anos e modelos, né? Um vídeo falando dos preços de como se pesquisa autocaravanas aqui em Portugal. Nós né? temos que é também caso. um vídeo que eu adoro, que é a diferença de morar num apartamento ou num motorhome, que pode ajudar quem tem intenção de comprar. E o nosso tour no motorhome também é um vídeo muito legal, mostra em detalhes a nossa carrinha. Funcionamento e tudo mais. Bom, mais uma pergunta recorrente. Se para comprar uma autocaravana, para quem vem para cá, você precisa ter endereço fixo. Sim, precisa ter endereço fixo. Para tudo aqui em Portugal, você precisa ter um endereço fixo. Depende da sua situação. Mesmo eu que sou cidadão português, tenho a cidadania, tenho cartão cidadão, tenho todos os documentos, tenho passaporte, né, europeu, precisa de um endereço fixo para que você possa ter um carro como esse. Né? Depois, aí você precisa de um endereço fixo. Esse endereço fixo não precisa ser uma propriedade sua, pode ser um arrendamento ou pode ser um parente seu. Né? Não pode ser um endereço no Brasil. A pergunta, né, pode ser um endereço no Brasil? Não pode ser um endereço no Brasil, tem que ser um endereço aqui em Portugal, para o carro sair com a placa de Portugal. Né? É fácil. Por que a gente escolheu Figueira da Foz? Porque nós viemos aqui há um ano atrás, agora já há um ano e meio atrás, né? E passeamos por várias cidades justamente aqui, para pegando conhecer cartões e escolher de imobiliárias, né? Isso. E nós adoramos Figueira, tem comboio perto. A gente não tinha intenção de comprar um motorhome, era praia e tinha um comboio perto. E eles tinham a possibilidade de um contrato de temporada. O que a gente gostou foi a possibilidade do contrato de temporada, que eu não precisava ficar um ano só numa cidade. Eu poderia ficar 5, 6 meses e depois escolher onde a gente iria morar. Exatamente. Que a ideia era até alugar outro lugar. Mas aí veio a pandemia, ficou mais fácil ficou muito difícil. E não foi tão difícil assim. E a gente ia nas cidades e falava, queria alugar. Não tem. A gente começou Aí nós decidimos... Tem um vídeo sobre arrendamento. Você vê, a gente tem muito vídeo, tem um vídeo sobre arrendamento e tem um vídeo sobre sonho ou pesadelo, que é contando cronologicamente como foi nossa... saga. Bom, agora uma dúvida que é legal até, muita gente tem mesmo, né? Que é alugar ou comprar uma autocaravana, tá? Bom, já falamos sobre isso também. Também, tem um vídeo falando sobre alugar, né? Qual as diferenças. Mas assim, a pergunta da pessoa é se vale a pena alugar antes de comprar para tomar a decisão definitiva, né? Para não investir, que foi o caso de 22 mil euros, por exemplo, né? Existem caravanas de 15 mil até 100 mil euros, 0 quilômetros. Agora, vai depender do seu bolso, da sua disponibilidade e da sua necessidade. Autocaravanas, né? Caravanas são aquelas sem motor, que são puxadas pelo carro. Isso, É um trailer, e essas são bem mais baratas. Isso. Tem até de 3 mil, de 1.000, depende do estado. Eu acho que para quem tem dúvida, com certeza alugar uma autocaravana é bem interessante, porque é um universo diferente de você ter um carro e viajar. Né? A gente sempre teve como hábito, quando viajava para outros países, alugar um carro e viajar muitos quilômetros. E uma autocaravana é bem diferente do que você fazer isso e ficar parando em hotel. É outro tipo de viagem. Então, para turismo, é legal. Se você vem para turismo, eu indico super. Eu acho muito legal, muito fácil. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças você lidar com um carro como esse para fazer a manutenção. Com certeza o stand que te alugar a autocaravana vai te dar todas as dicas, vai te ensinar a lidar com isso, vai até te dar algum roteiro que você, né, precise. Existem aplicativos que ajudam você, também temos um vídeo sobre que ajudam você nos lugares que são permitidos parar e nos lugares que existem áreas de serviço para descarregar, né, as sanitas e as águas cinzas e abastecer de água. Agora, na minha opinião, eu acho assim, você tem que querer muito viver uma autocaravana, querer muito. Não é difícil, mas também não é fácil. E eu comentei com o Mauro que eu acho que uma pessoa que alugue para ver se quer morar ou não, talvez ela decida não morar. Porque o primeiro período, que é o da adaptação, é o mais difícil. Sim. E ela vai estar enquanto alugada. Então, eu imagino que muitas pessoas podem desistir sem sequer realmente vivenciar o que é estar dentro do motorhome. Então, se você quer muito, vai de cabeça.
compra logo seu motorhome, mas você tem que querer muito e todos da casa. Claro. Porque aí você vai se divertir com as adversidades, rir, aprender. Se não você... Pra morar. Isso, pra morar. Senão o que acontece? O lugar é pequeno, um reclama do lugar pequeno, é difícil. Na verdade, você tem que querer muito. Quando você quer, você vai amar isso mais que tudo. A maioria das pessoas que já viveram na autocaravana, elas morrem de vontade de viver. De voltar a muitos viver. Estão esperando a reforma, a reforma para fazer isso que a gente está fazendo agora. É mais ou menos como ser vegetariano. Dificilmente você volta a comer carne quando você tem aquela convicção de ser vegetariano. No caso da autocaravana, a gente está percebendo, muitas pessoas falam, nossa, agora eu não posso, mas eu vivi e é o meu sonho, foram os melhores anos da minha vida. Então, e pra gente está sendo muito especial. Mas é assim, é mais ou menos como viver por exemplo, decidir morar num veleiro ou morar num barco. Tem as suas dificuldades, claro. Não é fácil. Você se adapta ao pequeno tamanho, você se adapta à rotina, que é diferente. Por outro lado, você ganha muito tempo, né? E assim, é uma tripulação que vive aqui dentro. Os dois têm que ajudar. Né? Não é um que cuida de tudo e o outro é carregado. Lógico. Os dois têm que Por isso que todo mundo tem que querer. Porque aí os dois vão fazer com prazer. Agora, aqui, na grande maioria, a gente vê muito... agora com a pandemia diminuiu um pouco, mas a gente vê muitos franceses, muitos já ingleses, vivem há muitos anos, muitos dinamarqueses, belgas, que já estão vivendo isso há muitos anos. Eles saem lá do país deles, entram dentro do motorhome e saem viajando a Europa inteira. Outros vão até para a África, porque aqui você atravessa para a África de ferry boat. E fazem as ilhas e vão para lugares maravilhosos e estão anos já vivendo isso. Mas é uma decisão que é uma mudança de vida, é um estilo de vida completamente diferente do que você está acostumado morando numa casa ou num apartamento, principalmente se você está no Brasil. Nós temos vários vídeos também que a gente fala com mais detalhes sobre as diferenças, né? E vale a pena você dar uma conferida também. Mas basicamente é isso. Na minha opinião, se você realmente quer, vai direto. E se você tem algumas dúvidas, existe uma possibilidade também, que assim, o aluguel de motorhome na alta temporada é muito caro. Né? É coisa de mais de 100 euros a diária. E dificilmente você encontra um para alugar. Né? Nessa época do ano, aqui a alta temporada aqui é de junho a agosto. Julho principalmente, a julho e agosto impossível. Mas na baixa temporada os motorhomes ficam parados. Muita gente deixa os motorhomes ou seus, né, ou de empresas que tem para alugar, ficam com a garagem cheia de motorhomes parados para alocação. Então é barato. Você pode alugar. Já vi motorhomes pequenos, antigos, a serem alugados aqui a €1 por dia. É difícil, não é qualquer um, não é qualquer lugar, mas eles são velhinhos, né? Então para passear, para você passar aí 1, 2 meses, dá tranquilo, né? E aí você pode fazer essa experiência, pegar 3 meses de locação, aí você sai daquele período que a Marta falou que é o primeiro período, que é de adaptação dos espaços, da manutenção, do fogão, da geladeira menor, né, da pia menor. Você sai desse período de adaptação, do banho, que é um banho bom, mas lógico que não é aquela chuva. Não é só isso, tem que ser rápido, porque quanto mais você gasta, menos autonomia você tem, muda todo o teu pensamento, muda tudo. Você não entrar, ligar o chuveiro e ficar lá cantando no chuveiro. Pode, se você estiver numa área de serviço, caso contrário você vai se arrepender. Você está num lugar delicioso, maravilhoso, você tem que ir embora. Porque você tem que fazer serviço. Porque toda a água que você está aqui, a gente tem 120 litros de água limpa e 120 litros de capacidade de armazenamento dessa água conforme vai usando. Então toda essa água que sai do reservatório vai para esse água que chama de água cinzas. Toda água limpa vira água cinzas. Quando enche a água cinza, começa a pitar um negocinho ali no painel que você tem que ir para uma área para descarregar. E não pode sair descarregando em qualquer lugar, porque é uma água. Você tem que ir numa área de serviço. Né? Então você perde às vezes uma diária, um dia, né? Agora, uma coisa maravilhosa que acontece num motorhome que você não tem mesmo viajando de férias ou morando, por exemplo, nós ficamos 4 dias em Aveiro sem pagar diária de alta estação. Nós ficamos na alta estação, aqui estava fervendo. Hotéis lá era 200, 300 euros uma diária num homestay, né? Alguma coisa assim. Então... Não sei se 200, 300, mas era bem caro. Sim, com certeza. E
E isso não te encontrava leito, possibilita às estar vezes. onde você quiser. Seja num lugar, numa praia, seja no campo, seja numa lagoa, um lugar um pouco mais distante, num rio. Numa Você cidadezinha consegue histórica. escolher onde ficar e muitas vezes tem local para autocaravana, mas não tem hotel. Né? Alguns tem não lugares tem. que não tem hotel. Praias fluviais aqui são é. lindas e maravilhosas e não tem hotel perto. Você entra de carro, passa o dia e volta. Claro. Né? E a gente dorme na praia, na frente do rio. Né? em Ou com o muitos barulho do rio casos, à noite. Verdade. Assim. Então, é maravilhoso, muito bom. É uma experiência, é um estilo de vida muito gostoso. Né? Mas tem que querer, realmente, de fato. Bom, uma pergunta rápida, né? No último vídeo falamos que uma pessoa, nós estávamos em Aveiro, a pessoa abriu a porta e bateu no nosso... É uma chaminé lateral para a entrada de ar e gás. Quebrou. Essa peça custa 31 euros, mais o porte 36, euros. Né? É um espanhol, né? E ele me deu o telemóvel dele, eu passei o preço para ele e ele mandou transferir para minha conta sem problema nenhum. Perguntaram se ele tinha pago e sim, se ele aqui havia todo pago, mundo né? é bastante honesto e ele quebrou. A hora que o Mauro falou, você quebrou tal, ele falou, não, desculpa, não tem problema, anotou. Eu tô seguindo viagem, você confia em mim? E de fato, no assim, mesmo dia ele transferiu, sim. O Mauro pesquisou pela internet, passou o preço para ele. Se ele quisesse comprar e trazer, mas ele falou, tô aqui viajando. Ele ia viajar, então ele escolheu da sua conta, né? Pelo IBAN. E agora a gente precisa comprar, porque o funcionamento do boiler está condicionado a essa peça. Mas enfim, foi tudo pago. Obrigado pela preocupação. Alguém me perguntou a respeito dos grupos de caravanistas que eu participo no Facebook. Eu participo de vários grupos, quase todos os grupos em Portugal, os grupos bons, assim, grandes de caravanistas em Portugal, eu participo e já estou começando a participar de alguns na Espanha, porque esses grupos nos ajudam muito, mas isso ajuda muito. Eu pego muitas dicas de locais que estão proibidos, locais que estão permitidos, novas áreas de serviço, roteiro, lugares bacanas para se conhecer, alguma coisinha de manutenção. Então são dicas que para você viver naquele mundo é legal você ter uma vivência ou pelo menos estar aberto a aprender com pessoas que saibam mais que você naquele momento. Então nos ajudou muito e continua ajudando ainda em alguns aspectos. Quando a gente for para a Espanha, eu vou fazer a mesma coisa, entrar em muitos grupos da Espanha. Quando for para a França, idem, grupos da França, e assim vai. Porque cada país tem suas regras, tem suas leis, tem seus locais de visitação, tem suas áreas de serviço, e isso nos ajuda a seguir viagem mais tranquilamente. Diferente. Todo mundo pergunta pra gente como vocês estão sendo recebidos pelos portugueses. Isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, meus amigos, olha, muito, muito, muito obrigado. A gente já está com quase 2.000 inscritos, isso é gratificante, porque são 2.000 pessoas que estão interessadas nesse nosso estilo de vida. Para nós isso é muito legal, muito bacana, muito gostoso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você goste desses vídeos que nós estamos postando com os nossos passeios. Indique para os seus amigos que curtem viajar também. Compartilhem. Se inscreva. Deixem seu likezinho, como diz meu amiguinho. Outro vídeo logo vai ser um sobre as gatas, porque todo mundo tem perguntado também, mas é um assunto mais complexo, vai ficar mais para outro vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo.